Senhor presidente Renan Calheiros, nosso presidente da Comissão Especial do Impeachment, Raimundo Lira, senhor relator na Comissão Especial, senador Antônio Anastasia, senhoras senadoras, senhores senadores, a toda a população que está agora com a pressa necessária que a crise que atinge o nosso país está tendo. Mas nesta casa, no momento em que estamos escrevendo uma página na história política brasileira, tão grave e tão especial, precisamos, sim, de paciência, de serenidade e de responsabilidade. E é exatamente por isso que começo a falar usando palavras de um líder espiritual que o mundo se encantou exatamente por ter um comportamento de humildade, de credibilidade, sintonizado com o seu tempo. Papa Francisco, nesta manhã, falando na Praça de São Pedro, no Vaticano, aos milhares de fiéis do mundo inteiro, olhando para o Brasil, declarou: desejo que o Brasil siga pelo caminho da harmonia, da paz, para superar os momentos de dificuldade que atravessa. E é exatamente a harmonia que nós precisamos, a compreensão. Aliás, esta mesma atitude pautou também uma declaração feita pelo líder Barack Obama, numa visita feita à Argentina, quando disse: cabe aos brasileiros soberanamente deliberarem neste momento difícil da vida deste país. A responsabilidade do que estamos fazendo hoje cabe tão somente e exclusivamente a nós, senadores, porque esta casa, a partir de agora, é um tribunal político. E como tribunal político, senador Renan Calheiros, a sua experiência sabe, nós aqui não temos, como não tivemos ontem e não temos hoje, nenhuma alegria, nenhuma satisfação de estar decidindo e julgando um político. Não foi alegre a sessão de ontem, quando cassamos o mandato de um colega senador. E não é feliz também o momento de hoje, mesmo sabendo da responsabilidade que paira sobre os nossos ombros e a cobrança da sociedade que tem pressa. Mas aqui nós temos que continuar combatendo o bom combate, debatendo democraticamente, respeitando o contraditório. E foi o que foi feito, inclusive, na sessão desta manhã. Não me incomoda absolutamente, em nome da democracia, o direito de todas as questões de ordem levantadas aqui, de todos os posicionamentos, porque isto é a prova mais clara de que todo o contraditório, toda a ampla defesa foi respeitada pela Casa, não havendo e não abrindo possibilidade alguma para que a denunciada, a senhora presidente da República, ou seus advogados, defensores aqui, com tanta lealdade, e eu estando do outro lado, respeito aqui aqueles advogados que, com uma fidelidade exemplar, defenderam a senhora presidente. Senadora Gleisi Hoffmann, senadora Fátima Bezerra, senadora Vanessa Gradiotin, senador Lindbergh Farias, senador Telmário Mota, que estiveram na frente de batalha para defendê-la. Esta é uma casa democrática, contraditória. Posso não concordar com nada do que foi defendido aqui, mas respeito e respeitarei sempre o direito dessa manifestação. É assim que nós praticamos a democracia. Eu queria dizer que, reconhecendo que nós combatemos o bom combate, fizemos o bom debate. O rito deste processo, o rito do processo que estamos seguindo, foi definido
ali pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo à Presidente da República amplo direito de defesa e também do contraditório. O rito seguido lá na Câmara dos Deputados está sendo respeitado aqui no Senado. Se não fosse assim, caberia ao próprio Supremo Tribunal Federal suspender este processo, se provocado. E não o fez, pois as leis e a Constituição, esta carta que é a nossa Bíblia, estão sendo cumpridas com muito rigor, eu diria até religiosamente, porque esta é a nossa Bíblia. O Supremo Tribunal Federal é o guardião dela, o guardião da Constituição, escrita em 1988. E de lá para cá, por 2 vezes, esta é a 2ª vez que a Casa está transformada num tribunal político. A acusação contra a Presidente da República lhe imputa crimes de responsabilidade. As chamadas pedaladas fiscais ou fraudes fiscais. Isto ofendeu o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, financiando gastos de bilhões de reais por intermédio de artifícios junto aos bancos públicos, o que é vedado expressamente por lei. Assinou também 6 decretos autorizando despesas não previstas no orçamento, quantias que atingiram bilhões de reais, sem cobertura legal, ofendendo, nesse caso, a Lei Orçamentária 13.115 de 2015. Fez isso também sem a prévia autorização do Congresso Nacional, que é necessária quando o governo gasta mais do que o previsto, colocando em risco o cumprimento das chamadas metas fiscais. São graves, portanto, os fatos imputados contra a senhora Presidente da República. Entendo, dentro e diante de todo esse material probatório produzido até aqui, que há, sim, enquadramento típico e lastro de provas suficientes para a admissibilidade do processo de impeachment para que a Presidente da República se defenda com todas as garantias previstas na Constituição e asseguradas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que são, no entendimento da população brasileira, que está nesta hora nos acompanhando de norte a sul, de leste a oeste, em todos os rincões do nosso país, cobrando, fiscalizando e acompanhando. O que na prática significa para a população brasileira que está acompanhando este processo com avidez, com interesse, mas sabem que isto e essa decisão tem impacto no seu cotidiano. E o que são pedaladas fiscais, que pode não ter a compreensão técnica, já que isso é uma questão usual e compreensiva para os especialistas. O que são pedaladas fiscais? O que é não respeitar a lei orçamentária do país? O que é fazer decretos sem autorização? O que isso provoca no dia a dia dos brasileiros? O que isso provoca? O que isso provoca? A sociedade já podia responder. 11 milhões de desempregados, 11 milhões de desempregados. A taxa de juros, a taxa básica de juros está em quase 15%, 14,5%. A inflação está em 9,28%. E o que faz a inflação ser elevada? Corrói o poder aquisitivo de toda a classe trabalhadora. Isso é sentido a cada dia que uma dona de casa vai a um mercado, a uma feira, a uma quitanda, fazer uma compra de uma fruta, comprar os alimentos do seu dia a dia. É nessa hora que a população sabe o preço e o custo das tais pedaladas fiscais, do tal não respeito à lei orçamentária. É nessa hora que o povo sente na pele. Talvez não saiba traduzir que aquilo que ele está sentindo e pagando do seu próprio bolso, o seu desemprego, isso é causa e consequência das pedaladas fiscais, do não respeito à lei orçamentária, dos decretos sem autorização do Congresso, empresas fechando, endividamento elevado das famílias, dos estados, dos municípios, da própria União. Só na saúde, o déficit deste ano são 20 bilhões de reais no orçamento, 20 bilhões já contratados.
E o que isso significa para o cidadão que bate à porta de um hospital e não encontra vaga para a sua internação? E é exatamente por isso, por não estar sequer reajustando as tabelas do SUS, por falta desse dinheiro. 20 bilhões é o déficit na saúde. 150 bilhões é o déficit geral em 2016. Provocado por quê? Pelas pedaladas, pelo não cumprimento do orçamento, pela não gestão adequada do dinheiro disponível, queda da receita. 20 bilhões que faltam à saúde estão comprometendo o atendimento dos hospitais comunitários, dos hospitais filantrópicos, das santas casas espalhadas por todo o país. Já não conseguem mais atender às demandas da população. Essas dificuldades são cobradas no ativismo político, no ativismo da cidadania, no ativismo democrático de um fato novo que está permeando a sociedade brasileira, o ativismo das redes sociais. Diferente dos anos 90, no afastamento do ex-presidente Fernando Collor, agora, em 2016, as redes sociais se transformaram no mais democrático palanque da sociedade. Cada cidadã, em qualquer recanto, com qualquer poder aquisitivo, pega seu celular, usa o Facebook, usa o Twitter, usa os grupos do WhatsApp para manifestar, ora, o seu aplauso, ora, a sua indignação com tudo que está acontecendo em nosso país. E é exatamente isto que reforça que o que estamos vivendo hoje é a consolidação democrática de nosso país, com as instituições funcionando no pleno vigor. O Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Poder Legislativo. E é exatamente essa consagração dos valores e dos princípios democráticos que nos anima a ter serenidade, responsabilidade e a certeza de estarmos hoje, senhor presidente Renan Calheiros, cumprindo com a nossa responsabilidade, com a expectativa que a sociedade brasileira inteira, voltada hoje para esta casa, neste momento, aguarda de nós serenidade, responsabilidade. A sociedade tem pressa, presidente, mas nós não podemos atropelar o processo que aqui está em curso nesta casa, no nosso Senado Federal, que está, como eu disse, transformado agora num tribunal político. E é exatamente por conta disso que nós temos que zelar, continuar zelando, continuar trabalhando como Vossa Excelência. Ontem, na decisão que fez, com muita responsabilidade e altivez, negou aquela manifestação da Câmara inadequada, inoportuna e eu diria até equivocada e esdrúxula para o momento que nós estamos vivendo. Então, Vossa Excelência está aqui, sim, se pautando pelo que determina não apenas esta Constituição, que Vossa Excelência ajudou a escrever em 1988, mas também seguindo o que determina o regimento interno da nossa Casa. É por isso que a sociedade está aguardando de nós esta palavra. E o meu julgamento aqui será um julgamento no convencimento do que está contido no relatório do senador Antônio Anastasia, feito com precisão, com conteúdo, com fundamentação inquestionáveis e qualidade para qualquer especialista, ao lê-lo, respeitá-lo, exatamente pela responsabilidade, como fez este relatório aprovado por 15 votos a 5 na comissão especial presidida pelo senador Raimundo Lira. Esse é um momento histórico e nós não vamos dar as costas à sociedade brasileira. Ao contrário, de braços dados com a população que nos acompanha neste momento, estamos dando uma resposta que eu tenho certeza é a que ela espera. E este fato e esta página da história está mostrando mais uma vez que ninguém, nem a presidente da República, nem o vice-presidente, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum senador, nenhum deputado estão acima da lei. A lei é para todos e temos a obrigação e o dever de respeitar a lei. É exatamente por isso que encaminho o meu voto favorável ao impedimento e à admissibilidade deste processo. Muito obrigada, senhor presidente.